Salve, salve, galera. Uma boa noite para nós. Eu sou o Gustavo, estou aqui na Ocupação Cultural Matheus Santos. Essa é a atividade Clube de Leitura, a nossa primeira edição online. O Clube de Leitura é uma ação que ela funciona aqui na Ocupação desde 2019, né? Então a gente sempre escolhe uma obra e um livro para a galera poder estar retirando aqui na Ocupação, poder estar lendo em casa, e aí depois a gente marca um dia de se encontrar para a gente debater um pouco sobre essa obra. Essa é a nossa primeira edição online, então é um formato um pouco diferente. Os livros ficaram aqui disponíveis na Ocupação, algumas pessoas pegaram, e aí a gente vai tentar interagir pelo Facebook. Quem tiver aí alguma dúvida, algum comentário para mandar, é só mandar aí na nossa página que a gente vai conseguir ler, perguntar aqui para as nossas convidadas. O livro desse mês, dessa primeira edição online, dessa primeira edição de 2021, é o livro Democracia em Crise, o travamento de lutas populares em defesa do Estado de Direito. É um livro aí que foi organizado pela Frente Democrática de Ermelino Matarazzo. E eu estou aqui com a Rejane e estou aqui com a Isabel, que participaram aí da construção desse livro. E eu queria, então, agora passar a bola para vocês, só para vocês se apresentarem rapidamente, falar um pouco quem são vocês. E aí, na sequência, a gente começa a fazer algumas provocações e alguns comentários sobre o livro. Beleza? Quer começar, Abel? Beleza. Boa noite a todos. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Sou Isabel, sou assistente social de formação e componho o grupo, né, Frente Democrática de Ermelino Matarazzo. Mando aí também um grande abraço, né, a todos os nossos companheiros que somam nesse coletivo com a gente. Então, a gente vem para falar hoje sobre o livro, uma construção coletiva, né? A gente vem também para falar um pouco sobre como a gente pensa em colocar dentro dessas páginas as nossas lutas, né, as nossas narrativas. Está para além de uma discussão acadêmica, a gente está pensando mesmo em colocar o nosso acúmulo de base, de coletividade, das nossas experiências de barro, de terra, de comunidade. Então, tem muito suor, tem muita dedicação, tem muito conteúdo, e a gente fica lisonjeado de poder estar aqui dividindo com vocês também essa construção, que é essa obra tão importante para a gente. Massa, Rejane. Bom, primeiro queria agradecer, sobretudo, essa responsa, né, de estar aqui como a primeira participação aí nesse formato online. Eu sou Regiane Romano, eu sou jornalista de formação, pós-graduada em mídia, informação e cultura. E, assim, nem tenho o que complementar do que a Abel já nos trouxe aí de explanação a respeito do propósito do livro, do que a gente veio conversar aqui hoje, a não ser dizer que tem muito da gente nesse livro. Tem muito de nós que vivemos aqui na Quebrada, que vivemos na periferia. Então, como ela disse, muito além de uma obra acadêmica, esse livro traz as nossas histórias, as nossas vivências e o que a gente quer preservar, o que a gente quer, de fato, como legado aí de uma reflexão sobre o que a gente pensa a respeito de democracia, a respeito de direitos, a respeito de igualdade. Até os nossos artigos, né, tanto da Bel quanto o meu, também falam muito a respeito disso. Massa. Bom, pegando esse gancho, então, da Rejane, eu queria já que a gente pudesse começar a falar, primeiramente, né, antes de tudo, sobre o nome do livro, né? Então, a gente está falando Democracia em Crise. Então, assim, a primeira pergunta que me vem é: que democracia é essa e por que ela está em crise? Qual que é essa crise? O que está acontecendo? Acho que esse é uma primeira provocação, assim, para a gente poder iniciar a nossa conversa hoje. Uma pergunta difícil. Mas, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em democracia é que não é uma discussão subjetiva. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de um Estado democrático de direito. Então, a gente está falando de um Estado que é um sistema político, econômico, né, que dita as regras, que dita as normas de funcionamento da sociedade. E quando a gente fala de democrático, é porque a gente está falando do acesso de todos a essa sociedade, né? E quando a gente fala de um Estado democrático de direito, é porque o direito ele é fundamental. Então, quando a gente pega a Constituição Federal que rege, né, o funcionamento da sociedade, ela começa pelos direitos fundamentais, que são direitos sociais, né? Então, direito à moradia, à habitação, à assistência social, à igualdade, não ser discriminado pela cor, pela crença, pelo credo.
E aí a gente coloca o em crise é porque tudo aquilo que foi garantido enquanto um Estado de direito está sendo posto em xeque, né? E a gente está falando que a gente avança muito quando a gente chega num Estado democrático, porque a gente tem um Brasil que se constrói de um colonialismo, né, que pega aí grande parte da nossa história, a gente passa por uma ditadura militar, e aí a gente chega num Estado democrático e quando a gente fala, né, poxa, agora avançamos, instituímos os direitos sociais, mas aí, de repente, não avançamos tanto, a gente ainda tem as diferenças, a gente tem muitas lutas a travar. Então, a democracia em crise é isso, né? E quando a gente traz o travamento de lutas populares, é porque a gente entende que os movimentos sociais, as lutas de base, a luta popular é que vai construir essa mudança. Né? Quando a gente pensa no sistema político que a gente tem hoje, que está andando na contramão daquilo que é direito, do que é a garantia plena do direito, então a gente entende que é aqui, no chão, dos movimentos de base, que a gente vai conseguir pensar em como retomar essa democracia. Bem louca essa fala. Eu já vou até deixar uma provocação que a gente não precisa entrar nela agora, mas daqui a pouquinho a gente desenvolve, que é até o lance de, tipo, parece que era muito pouco tempo atrás, a gente estava falando da insuficiência desse chamado Estado de Direito para dar conta das demandas das periferias, né? Eu lembro até que rolou um debate aqui na Quebrada, que era a democracia não chegou na periferia, né? Então, quando toda aquela discussão sobre o impeachment estava rolando lá em 2016, sobre o que a gente está falando, né? E agora parece que esse horizonte que a gente tinha de construir algo mais potente para além desse Estado de Direito agora se perdeu, né, completamente, ou aparentemente se perdeu, né, pelas discussões que a gente vê, mas isso a gente conversa já. Tá. Eu queria agora aproveitar também, Regiane, para falar um pouco sobre a construção desse livro como um todo e em que contexto se deu essa construção. Queria que você falasse um pouco também sobre a Frente Democrática, o que é essa Frente Democrática de Hermelino Matarazzo. E, só para situar, esse é um livro que foi lançado em 2020, né, então foi lançado no ano passado, e a Frente também se colocou aí como uma candidatura coletiva para disputar a vereança de São Paulo. Sim. Correto? E aí eu queria que você falasse como que uma coisa está relacionada com a outra, qual que é esse contexto de lançamento desse livro. Não, perfeito, Gustavo. Até comentamos que você comentou agora que a gente não precisa, né, se adentrar nesse assunto agora, mas só para explicar, acho que é algo que fica muito fácil da gente entender. Muitas pessoas até têm dúvidas sobre o que é democracia, o conceito de democracia, mas quando a gente coloca na capa do livro o em crise, a crise todo mundo sabe do que a gente está falando, né? Sobretudo quando a gente fala aí de acesso ao Estado de Direito, quando a gente fala sobre igualdade, então a gente sabe dos retrocessos, né? Como a Bel bem explanou e você também, que a gente vem passando. Mas, bom, falando da Frente Democrática, é um movimento que surgiu aí pós-eleições de 2018. A Bel até pode complementar, porque ela faz parte aí desde esse início. Eu entrei para a frente o ano passado e já peguei um movimento muito vivo, um movimento muito atuante aqui na nossa quebrada, na periferia, no sentido de trazer essa participação popular. E o livro ele reflete isso. A construção do livro foi toda pautada em nós termos... A gente tem sempre muita produção do nosso pessoal aqui da periferia, mas a gente documenta muito pouco disso. Então, o livro ele vem trazer esse contexto de documentar, da gente ter essa participação, e até foi um dos desafios que a gente enfrentou, porque como a gente tem também os acadêmicos, professores, enfim, jornalistas renomados escrevendo no livro, o nosso pessoal ficava com muito temor de, não vou escrever um artigo a contento. E não, era justamente isso que a gente queria, essa diversidade, a gente queria o olhar acadêmico, mas o olhar de quem vive isso lá na ponta, de quem é colocado à margem da sociedade, mas tem muito a dizer, como a Bel falou. São essas pessoas que podem retomar esse movimento desse afastamento, né, do direito, de alcançar aí uma mudança que a gente tanto sonha para a nossa sociedade. Então, o livro ele veio muito nessa proposta, e a candidatura, né, eu fiz parte dos co-candidatos da bancada Frente Democrática,
que disputou a vereança aqui na cidade de São Paulo, mas quando eu falo eu fiz parte como co-candidata, mas a Isabel, que também faz parte da bancada Frente Democrática, fez parte de todas as discussões até chegar nesse mandato, nessa proposta de mandato coletivo. Então, a construção do livro, os diálogos e reflexões dentro da Frente Democrática e o que a gente levou de experiência para a bancada sempre tem esse olhar de ser, por mais desafiador que seja, porque a democracia não é fácil, entendeu? A gente ouvir todas as vozes que tem para nos dizer algo que é tão genuíno, que é tão precioso, para a gente realmente construir algo que seja para todos, né? É muito difícil, mas a gente pratica isso e vai construindo isso no dia a dia das nossas ações. Então, eu entrei justamente num momento na Frente Democrática em que a gente dialogava sobre a questão do Hospital e Maternidade Menino Jesus aqui em Hermelino Matarazzo. Foi um movimento que envolveu mascaraço, que envolveu uma provocação, uma movimentação da imprensa para que viesse cobrir o que estava acontecendo aqui, com uma unidade hospitalar fechada e nós em meio a uma pandemia com pessoas morrendo e cada dia aumentando o número de pessoas morrendo por conta da Covid-19. Então, eu me aproximei nesse momento, por mais que eu não seja tão envolvida na pauta da saúde, né, sou mais da pauta da cultura, mas ainda assim é algo que me toca, como moradora do bairro, né, como uma pessoa que vê o quanto é difícil achar uma vaga no hospital, marcar um exame, o acesso a remédios nas UBSs, enfim. E me fez aproximar e depois aí partir, né, para esse ato corajoso, vamos dizer assim, dessa disputa, né, num mandato coletivo que assim só me trouxe aprendizados, só trouxe aprendizados para a Frente Democrática, porque nessa campanha a gente dialogou com muitas pessoas do bairro. E quando eu falo bairro, não é só aqui Hermelino Matarazzo, não. A gente andou pelos arredores, a gente conversou com o pessoal da Baleia, a gente conversou com o pessoal da Santa Inês, a gente conversou com tantas pessoas e, assim, ver as carências, porque são carências. Às vezes as pessoas pensam que já tem tudo pronto. A periferia precisa disso, disso e disso. E não. Entendeu? Ao ouvir, até essa escuta aberta, a gente consegue perceber que, desde a necessidade de um posto de abastecimento para bilhete único, até realmente praças e até essa formação política, são carências que as pessoas têm na nossa comunidade, no dia a dia de suas vidas, e que a gente, de alguma forma, independente de estar ocupando uma cadeira na vereança, a gente tem como colaborar. Massa. Eu fico até... Uma coisa que eu me perguntei muito, assim, no início do livro, principalmente quando eu comecei a ler, e eu vi, né, o prefácio e vi os capítulos, né, e eu fiquei me perguntando, existem vários capítulos que foram escritos por pessoas que compõem a frente, existem outros capítulos que são compostos por pessoas que atuam diretamente aqui no bairro de Hermelino Matarazzo e nos movimentos sociais, mas também tem alguns capítulos, como você falou, de pessoas ilustres, né, vamos dizer assim. Então, o prefácio do Juca Kfouri, aí tem um artigo que é assinado também pelo deputado Paulo Teixeira, aí tem a Hermínia Maricato, que é um nome dentro da universidade de bastante peso, e aí eu fiquei me perguntando como se deu a escolha dessas pessoas, né, para participarem, como se deu esse convite para participar da construção do livro, e como se deu esse diálogo, né? Porque dentro de tudo isso que você fala, me vem à tona muito essa necessidade de que sejam narrativas construídas por quem vive nesses territórios, né? Mas, em contrapartida, a gente tem algumas pessoas que não vivem. Como que foi essa escolha e tentar mesclar essas duas coisas, né? Sim. Acho que é importante a gente lembrar, né, que o livro foi coordenado pelo Eduardo, né, o Eduardo Samuel Fonseca. Ele teve também a coordenação da Rafaela, da Cecília e da Ângela. Acho que a ideia de pensar a democracia também, dentro desse contexto, é a gente não falar de nós para nós mesmos, né? Pensar em trazer uma pluralidade de ideias, de pessoas que estão em outros espaços, não somente no espaço da militância, mas no espaço acadêmico. Mas a gente também quis trazer um pouco de tudo isso para que quem tivesse acesso ao livro tivesse acesso a várias narrativas e a vários tipos de acúmulo, digamos assim, né? E assim, acho que pensando também na divisão dos capítulos, né, a gente tem 21 capítulos, que são 21 artigos, né, escritos por diversas pessoas, professores, assistentes sociais, enfim,
e pessoas, enfim, diversas, né? Mas aí a gente vê, por exemplo, já pelos títulos, né, dos artigos, que tudo se volta a pensar a crise da democracia. Então, por exemplo, né, a reforma da Previdência e os seus reflexos na vida do trabalhador. A gente vem tendo sérios problemas no ataque à seguridade social do povo brasileiro, né? A Previdência compõe a seguridade social, então isso é uma crise na democracia, né? O aumento da desigualdade na concentração de renda, intolerância religiosa, que eu falei há pouco, né? Então, é direito fundamental que as pessoas sejam respeitadas nas suas crenças. Então, a gente pensou em trazer pessoas que tivessem mesmo essa pluralidade, essa diversidade de fala, porque senão ficaria muito fácil a gente escrever um livro de nós para nós mesmos. Aí a gente acaba escrevendo só aquilo que a gente quer ler e ouvir, e essa não é a ideia. A gente quer também ler o conteúdo de outras pessoas e esperando que esse conteúdo também nos traga provocações, né? Perfeito. E até só complementando, Gustavo, a respeito das pessoas para participar, né? Você tinha comentado nisso. Então, foi desde o network que a gente tem aí com várias pessoas dos nossos meios, seja no trabalho, seja em outros movimentos que a gente se encontrou. Então, foram sendo feitos os convites. Pessoas aqui do bairro, que mesmo que não integram a Frente Democrática, que também foram convidadas por conta ali de trabalhos que elas já têm, da sua própria militância, daquilo que elas, né, congregam. E, especificamente, também nós tivemos, pelo menos de cabeça que eu me lembro agora, 2 artigos, um do Juca Kfouri, que é o prefácio, na verdade, do livro, e um da Maria Tereza, que é da Ponte Jornalismo, que surgiram a partir de lives que a gente estava realizando em 2020 no Instagram da Frente Democrática. Eu até era ali a mediadora dessas lives, dessas conversas, né? E aí surgiu também a oportunidade, a partir desses bate-papos mesmo que a gente fez com essas pessoas, de, poxa, que tema legal. A Maria Tereza mesmo, ela falava sobre a questão da violência policial, né? E essa questão que envolve raça, que envolve todo um pré-julgamento, né, com relação aos moradores de periferia, e ela trazia uma bagagem muito grande nisso, de apontamentos, até de estatísticas, de números que eles já abordavam lá na Ponte, e a gente falou, nossa, Maria Tereza, faz um artigo para a gente sobre isso, porque é um assunto que precisa estar no livro. Então, muito pelas pessoas, mas os temas também, a gente foi atrás de certos temas que a gente falava, isso tem que estar, como o tema que a Isabel escreveu, a questão indígena. Poxa, nós moramos num bairro que tem ruas, né, Rua Paranaguá e tantos outros que tem, né, na história de Hermelino Matarazzo, essa questão indígena. Então, não podia estar fora dessa discussão. Então, foi muito pautado nisso. Massa. Eu vou dar só uma lida aqui nos comentários, tem algumas pessoas aqui falando com a gente, então é sempre bom dar um salve aí pra galera, ver o que eles estão falando. A Keila tá acompanhando a gente aqui na live, então salve Keila. Salve Ananda, também mandou aqui sobre o nome do livro. A Esther tá assistindo a gente. O Douglas também tá assistindo a gente. A Esther até compartilhou aqui um comentário. Escrever em um momento em que o presidente, não escolhido por nós, diz que os livros têm muitas letras é de fato um ato de resistência e rebeldia. Vida longa, Frente Democrática, Hermelino Matarazzo. É isso. Quem tiver aí alguma pergunta, algum comentário, quiser mandar aí pra gente, a gente vai estar lendo aqui durante a live. E pra gente seguir, agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais nas temáticas mesmo dos capítulos, né? E eu vou fazer alguns questionamentos que eu tive. Confesso que eu não consegui terminar de ler o livro, pelo volume, né, de artigos, né, foi muita coisa, eu não dei conta, a gente ficou meio corrido por aqui, mas eu consegui chegar ali mais ou menos até a metade e eu fiquei com algumas provocações e queria ouvir um pouco de vocês que participaram desse processo. Bom, lá na introdução, né, no prefácio, né, falando até do Juca, uma das coisas que eu achei até um pouco delicadas, né, polêmicas que ele traz, é o lance que ele fala da questão da necessidade de se construir uma frente ampla pela democracia, e que nessa frente ampla, na visão dele, caberia tipo um monte de gente, frente ampla até doer, como ele fala, né? Isso mesmo. Não querendo polemizar nem nada, mas como que vocês enxergam essa posição? Vocês acham que é por aí mesmo? A gente precisa dialogar para muito além dos espaços que a gente tem conseguido hoje? Eu
como eu comentei anteriormente, foi numa live, né, com o Juca, e eu lembro que na hora que ele falou essa expressão, ampla até doer, eu falei, mas o que seria ampla até doer, né? E aí ele citou exemplo, como ele trouxe assim, nessa frente poderão fazer parte o FHC, todos esses outros atores sociais, né, menos o Moro, até o Moro, né? Até chegar nele, o limite. E assim, a gente fala muito do momento que a gente vive a questão das bolhas, né? E ele trouxe muito isso na perspectiva da gente quebrar, né? Da gente furar essas bolhas e ir para um movimento para que a gente ganhe força, para que a gente tenha corpo. Eu acho que muitos foram surpreendidos por esse 2018, como a Esther bem trouxe, por esse presidente que nós não escolhemos, mas agora o que a gente tem que pensar é o que a gente faz com isso? Como é que a gente se coloca frente a isso? E é cada vez mais assustador, né, Gustavo? Porque a gente vê aí que um genocida, a gente vê o número de mortos por conta dessa pandemia, a gente vê o descaso, a gente está diante de tudo isso, mas ainda assim há um movimento forte de apoiadores, a gente tem tido ainda derrotas, seja na Câmara, entendeu? E aí a gente fica assim, a gente tem que sair desse estado de choque, de medo, de pânico e até de paralisação para a ação. E aí eu particularmente concordo com o Juca quando ele traz que a gente realmente vai ter que trazer outras pessoas para essa mesa de diálogo, para essa reflexão e pensar juntos. Aí a gente fala tanto de uma esquerda unida, o que for, mas independente aí desses polos, né, a esquerda, a direita, centro, enfim, a gente tem que procurar um diálogo em quem luta, nesse momento, sobretudo, pela vida, entendeu? Porque a gente está falando de um estado de morte. A gente está falando de direitos que já estão para lá, de ultrapassados, de desrespeitados, e a gente está falando de morte nesse momento, e que pode e vai continuar se nada for feito. Acho que tem uma questão aí também, que é a gente pensar essa organização, que precisa pensar para além da organização político-partidária. Qual é a realidade que a gente tem hoje? Aí as redes sociais elas trazem isso, né? Então, quando a gente pensa numa discussão política de rede social, se a pessoa se coloca como apoiador bolsonarista ou daquele que se arrependeu, a gente logo o exclui num discurso de sai daqui, né, a gente não quer você dentro do nosso contexto, dentro da nossa discussão. E se a gente está falando de abarcar a todos, de pensar uma nova ordem de esquerda, de pensar uma nova forma de pensar política, a gente precisa, enquanto campo da esquerda também, parar para fazer a reflexão de como que a gente vai envolver essas pessoas nas nossas discussões. Porque senão, mais uma vez, a gente fala de nós para nós mesmos, né? E esses rachas não estão levando a gente muito para lugar nenhum. Vídeo que está acontecendo no país, né? Sim, eu me pergunto, né, só dando uma temperada aqui, eu fico me perguntando às vezes se o que falta, na verdade, não é um pouco mais... Não o contrário no sentido da exclusão do diálogo, não é isso, né? Mas, na verdade, me parece que a população está cada vez demandando posições um pouco mais radicais. E esse radicalismo, ele tende aos dois lados, de uma certa forma, só que a gente fica sem uma alternativa radical, e aí eu uso radical no sentido bom e não no sentido ruim da palavra, né? Mas daquilo que tem raiz. Mas a gente, às vezes, me parece que fica um pouco sem ter essa proposta radical nesse campo progressista, né, de fato. Sim. Que vá para além, que talvez retomar, né, na minha visão, eu fico pensando muito isso. Será que, na verdade, não era hora da gente retomar aquela discussão que a gente estava tendo durante o ciclo dito progressista, né, que era naquele ciclo no qual a gente estava falando, escuta, esse Estado de Direito ele não atende às demandas da população. E aí, o que a gente tem feito enquanto campo de esquerda, enquanto campo progressista, é meio que chamar essa população a defender esse Estado de coisas que nunca contemplou essa população, né? Então, eu fico com... durante o livro, eu percebi muito, né, até pelo próprio título, que se repete até em vários capítulos essa questão de retomar a Constituição, de retomar os direitos, e isso é mega importante. Mas eu fico me perguntando se não é hora de a gente dar um próximo passo, porque se a gente for ficar
talvez só nessa defesa em abstrato desse Estado de Direito que todo mundo já conhece, que é um Estado de Direito que manteve o genocídio, né, durante todo o período dito democrático, né, que nunca parou de nos matar. Então, se a gente não começar a, talvez, pensar propostas de esquerda que sejam mais radicais, e aí nesse sentido que foi o meu incômodo com essa proposta, né, do Juca, né, no sentido dessa frente ampla, não sei se ela realmente contemplaria. A galera tá mandando aqui mais alguns comentários, e aí eu vou jogar para vocês. Tá. E também, na sequência, já peço para vocês, cada uma, comentar também um pouco sobre os capítulos específicos que tanto a Rejane quanto a Isabel escreveram capítulos dentro do livro, e aí vocês podem falar um pouco sobre esses capítulos, para a gente bater um papo também. Beleza. A Esther está perguntando aqui. A esquerda sempre foi tratada como radical. Estou achando que essa direita que está à frente no país é muito mais radical e extremista. Vocês, Isabel e Rejane, acham que é possível dialogar com eles? É difícil, hein? Eu acho bem difícil, até porque já partimos do princípio que eles não estão abertos ao diálogo, né? O que a gente vê aí acontecendo o tempo todo é uma quebra, uma ruptura, uma proposta de intolerância mesmo a qualquer forma de reflexão, a qualquer diálogo e, sobretudo, a uma demonização da igreja, né? Demonização da igreja, uma demonização da esquerda, né, como um todo. Então, é difícil se abrir ao diálogo com quem não quer dialogar com você. E, te ouvindo falar, Gustavo, eu lembrei muito de uma questão, que é, justamente por gerar esse sentimento de não pertencimento, que é o que você traz na sua fala, com relação a uma democracia que nós, de fato, nunca alcançamos, né, que gera o descrédito e que é o ambiente propício para esses regimes totalitaristas, né? Então, tudo o que aconteceu, quando a gente vai para uma reflexão mais profunda, a gente estava no suposto momento progressista, em que as coisas estavam acontecendo de forma não plena, mas realmente tinha algo acontecendo, um avanço, exatamente. E como que a gente chegou nesse retrocesso todo? É justamente por isso. Então, havia uma parcela que não se sentia incluída, havia um incômodo, né, o tempo todo, durante mesmo esse momento progressista, que gerou um descrédito e levou a tudo isso que a gente vem passando. Um movimento muito pior, com certeza, não há o que se questionar. Mas é como você diz. E cadê, então, uma forma mais radical? Cadê algo que a gente possa, de fato, se sentir pertencente, que a gente possa ver que as nossas causas estão ali? Você falou sobre que essa manutenção do genocídio, que eu digo genocídio do povo preto, entendeu? Isso nunca parou de acontecer, entendeu? Pode até ter piorado, mas isso já acontecia. Quer pegar o gancho para falar sobre o seu capítulo, já dentro dessa mesma temática, e depois a gente passa para a Bel falar também? Beleza. Beleza. O meu artigo dentro do livro aqui, né, da Frente Democrática, Democracia em Crise, foi um artigo que eu revisitei, na verdade, do meu artigo científico para pós-graduação que eu fiz na Universidade de São Paulo. E ele surgiu naquele momento como uma provocação a entender o carnaval como um movimento de resistência e também de travamento de lutas dentro do espaço da cultura, do espaço da vida em sociedade e, sobretudo, a abordagem que eu trouxe, que é a questão da mulher negra, né? A gente vê que na pirâmide social a mulher negra ela é a base da base, né? Ela está abaixo do homem branco, da mulher branca, do homem negro, e lá está a mulher negra. Então, eu faço um mergulho aí para entender essa questão da mulher negra desde o período da escravidão até o pós-escravidão e como essas mulheres elas acabaram sendo o esteio de suas famílias, no sentido de que, numa abolição inconclusa, né, num 14 de maio, aí, que a liberdade não chegou como deveria chegar, né, para os povos africanos em diáspora aqui no Brasil, de como essa mulher ela teve que se manter na casa grande, de como essa mulher ela teve que equilibrar tantas coisas para ela conseguir ali a sua subsistência e da sua família, do seu companheiro, que se viu ali sem chances de continuar trabalhando, porque ele trabalhava na casa grande, mas ele não trabalhava no sentido do apoio à família, e isso a mulher negra ela conseguiu manter esse emprego, o que nos traz até hoje termos tantas mulheres negras ainda ligadas ao serviço doméstico.
né? Então, eu faço uma pequena explanação a respeito disso e trago como o carnaval, num espaço de resistência para essas mulheres, e um momento que eu trago muito forte isso, foi quando, por conta da expansão, né, demográfica em São Paulo, onde o centro já estava se tornando o centro, o local onde as casas, os imóveis eram mais caros e tal, e houve essa expulsão, né, das famílias negras ali daquele espaço. E já existia o carnaval, já existiam as escolas de samba, e essas mulheres foram literalmente, essas famílias, não só as mulheres, foram enviadas para a margem, as periferias. E naquele momento se discutia muito, bom, acabou o carnaval, como é que eu vou lá para a Camisa, como é que eu vou para Vai-Vai, se eu estou aqui tão distante e tendo que fazer esse carnaval? E aí o que aconteceu foi que as mulheres, né, nessa atitude de resistência, de luta mesmo, falaram, não, a gente vai continuar o carnaval, a gente traz os tecidos, os materiais, a gente faz as fantasias aqui na periferia e no final de semana a gente viaja de ônibus, de trem, o quanto de tempo for necessário para chegar lá onde de fato ainda permanecem as quadras das escolas para a gente fazer o nosso carnaval. Então, hoje, aqui em Ermelino, a gente tem uma escola de samba, Filhos do Zaire, que é uma escola de periferia, mas durante muitos anos as escolas foram aquelas centrais mesmo, e com essa luta, com essa resistência de fazer o carnaval, mesmo vivendo tão distante. E aí toda uma abordagem sobre o que o carnaval representa na vida das pessoas, que empoderamento o carnaval traz, da pessoa no seu dia a dia ser uma pessoa ligada ao serviço de limpeza urbana, de ser uma empregada doméstica, mas ali dentro da escola de samba é o mestre de bateria, é a rainha, entendeu? Então, traz um empoderamento, traz uma força e, sobretudo, a ancestralidade do nosso povo, com os batuques, com o samba. Então, é um pouquinho do que eu trago no artigo. Muito massa. Quer falar, Bel, um pouco sobre Sim. a sua parte? Bom, então, o artigo que eu escrevi, ele se chama Resgate Histórico da Presença Indígena no Brasil e os conflitos em torno das demarcações de terra, né? Esse artigo ele é fruto da minha pesquisa de mestrado, né? Eu faço mestrado em Mogi das Cruzes e pesquiso a questão indígena. Eu começo, né, coloco como título até o resgate histórico, porque a gente não conhece a história do Brasil, né? Porque a gente começa sempre falando do descobrimento, e a gente conta o descobrimento a partir de 1500 e desconsidera que antes do tal do descobrimento, né, que, em tese, foi uma verdadeira invasão, massacre, né, aos povos brasileiros, mas a gente tinha 5 milhões de nativos, né, de indígenas nessa terra, falantes de mais de 300 línguas, né, de mais de 500 etnias. E então eu conto a história do Brasil a partir, não da história daqueles que venceram, mas eu conto a história a partir da narrativa dos povos indígenas. Então, eu trago autores indígenas e historiadores que contam a verdadeira história do Brasil, né? Que contam que, então, nós tínhamos mais de 5 milhões de indígenas, que, em 100 anos de colonização, esse número foi reduzido a 1 milhão. Né? Eu conto sobre os massacres, sobre as revoltas. Tento tirar essa ideia mitificada de que o índio era o preguiçoso, de que os negros eram escravizados e o índio era preguiçoso ou aceitava o processo de catequização em troca de um espelho, em troca de uma roupa, em troca de um perfume. Então, o que os índios, as aldeias fizeram foram resistências e eles foram massacrados. Eles não aceitaram o processo de colonização, foram massacrados. E aí, hoje, a gente chega a uma realidade em que o Brasil ele tem 0,4% de pessoas que se autodeclaram indígenas. Então, a gente está falando do maior massacre da história do Brasil, né? A gente está falando, então, de 810 mil pessoas que se identificam como indígenas, né? E a gente está falando que, em São Paulo, em específico, 90% da população indígena mora em centros urbanos, o que já é um grande problema. Porque quando a gente pensa no modo de vida capitalista, e quando a gente pensa no modo de vida da propriedade privada, que é esse modo que a gente vive, e eurocêntrico, e, né, dentro desses moldes de sociedade que a gente vê comunidades indígenas na cidade de São Paulo
tentando manter a sua tradicionalidade, tentando manter seu modo de vida, sua cultura, o seu cultivo da terra. E a gente tem, por exemplo, uma comunidade indígena no Jaraguá que as pessoas desconhecem, né? Que é uma comunidade que tem aí mais de 800 indígenas do tronco tupi-guarani que sobrevivem em meio a essas tentativas de uso da terra, de estratificação do solo, de invasões. Então, eu tento trazer essas reflexões e a importância de a gente conhecer a história. A gente só passa a olhar para esses povos quando a gente passa a entender que esse modelo de sociedade que a gente vive, eurocêntrico, capitalista, né, não é o único modo de vida. Ainda que para nós o modo de vida indígena tradicional não seja o modo de vida a que eu possa me aplicar, eu preciso olhar para essa população, que é um recorte muito pequeno, e parar de olhar com um olhar individualizado de que é um grupo diferente, um grupo que não acessou a tecnologia, um grupo que está parado no tempo e no espaço. Ou se tem um iPhone, tem aquela discussão, mas como assim então o índio tem iPhone? Como assim o índio tem carro? Então, assim, essas discussões rasas, pequenas, são puro fruto do nosso desconhecimento da história. Então, eu uso esse artigo a princípio para contar a história do Brasil, e aí a minha pesquisa do mestrado, que estava caminhando para um lado, foi para outro. Eu parei para perceber que, por vezes, eu falava da minha pesquisa, e as pessoas falavam, mas por que você está pesquisando povos indígenas? Aí eu falava, mas por que não? É a nossa história. E a gente não conhece, então eu preciso contar. Alguém tem que contar. E aí eu tento fazer isso também com muito cuidado, porque eu reproduzo na minha pesquisa histórias, e uma história que eu capto da comunidade do Jaraguá, que é onde eu faço a pesquisa de campo, mas essa história não pode ser também contada por mim. É uma história que eu tento ao máximo possibilitar que eles tenham protagonismo. Então, o artigo, não só o artigo como a minha pesquisa do mestrado, tem esse foco de dar o protagonismo e a visibilidade à luta dos povos indígenas, sobretudo ao povo do Jaraguá. Muito, muito da hora. Mano, para mim, um dos pontos mais ricos do livro é justamente essa diversidade. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando dessas duas questões que são questões aí ligadas à nossa ancestralidade, à história do Brasil, seja do povo negro, seja do povo indígena, mas a gente trata ao longo de tudo isso sobre previdência, trata ao longo do livro, né, sobre economia, sobre saúde, e uma coisa que me chamou muita atenção também é que tem uma questão da religiosidade muito presente também em vários artigos, né? Um que é bem específico, né, sobre a intolerância religiosa, que inclusive o Padre Ticão participou também da construção desse texto, né? Sim. E eu fiquei imaginando como que foi esse trabalho de vocês unirem, de um lado, vários artigos acadêmicos, né, como é o caso de vocês, né, de vocês duas, acredito que são trabalhos acadêmicos, como vocês falaram. De outro lado, alguns relatos que são quase relatos mesmo, né, memórias ali que foram escritas. Então, tem ali as memórias da luta dos cursinhos populares. Também tem um capítulo que o Alain, o Alvico, né, escreveu aqui sobre, que é o mesmo capítulo que está no nosso livro também do movimento cultural, que é mais relatos também sobre conceitos e práticas e condutas que a gente desenvolveu ou descobriu no dia a dia aqui da ocupação, né, desse movimento. E aí, para mim, o que ficou assim, o que eu achei muito intrigante, eu não sei como foi essa discussão para vocês conseguirem unir essas coisas que, no sentido de linguagem, parecem tão diferentes entre si, para compor esse livro, né? Como que foi esse processo? Ele foi caótico? Ele foi mais tranquilo? A provocação foi essa mesmo. Como a Bel já trouxe, não precisava e não tinha que ser um livro só acadêmico, mas também não tinha que ser um livro só de nós falando de nós, entendeu? Então, não há, é natural. Entendeu? Não vou nem dizer que é o acaso, mas é natural ter essa convergência entre os temas. É natural que um, de certa forma, complemente o outro. Porque se no trabalho acadêmico já se há esse olhar sobre a questão do indígena, o que isso traz para a nossa vida em sociedade, ou o prejuízo da gente, como a Abel trouxe, não ter conhecimento sobre isso, da gente não ter conhecimento sobre a história do carnaval, da presença feminina negra dentro desse contexto, para além da questão da mulata, né? De ter essa participação feminina, né, nessa busca por manter, por ser resistência, por ser luta.
traz também esse olhar de quem vive, de quem tem memória, entendeu? Essa história do cursinho popular é uma história que foi vivenciada por vários integrantes da Frente Democrática de Hermelino Matarazzo, entendeu? Que passaram por esses cursinhos, né? Nós temos o Douglas, que vivenciou isso, o Vânio, que já não está morando mais em São Paulo, mas que fez total parte disso, o próprio Eduardo, entendeu? Então, não foi por acaso, foi proposital, mas isso de ter uma convergência, de um complementar o outro, isso foi natural. Eu acho que isso acaba acontecendo quando a gente se permite ir para esse espaço do diálogo, da reflexão, que às vezes tanto falta na nossa sociedade, de ouvir, de ter uma escuta aberta, de perceber que no outro, por mais que se pense inferiorizado, não frequentou o espaço acadêmico, mas que também tem muito a trazer. Muito massa. A galera aqui tá perguntando no Face se ainda dá tempo de pegar o livro emprestado, né? A galera acho que até já respondeu aí nos comentários, mas é bom falar aqui também. Quem quiser o movimento aí para fazer essa ação aqui do Clube de Leitura, a gente adquiriu aí alguns exemplares do livro da Frente Democrática e eles ficam aqui disponíveis no espaço, mesmo depois do clube. Quem aí está assistindo em casa, se interessou, gostou do tema, pode passar aqui na Ocupa e pegar o livro emprestado, dar uma lida, manda mensagem para a Regiane, manda mensagem para a Bel. Acredito que a tiragem que vocês fizeram já se esgotou para venda. Sim. Massa. Que bom! Que ruim para quem não tem, né? A gente agora tem que pensar em uma segunda edição do livro, né? Como que a gente vai fazer aí para uma segunda tiragem, né? Do livro, mas realmente se esgotaram, mas tem aqui a Ocupa com essa super ajuda aí para quem quer ler. A gente também fica super acessível, pode acessar os nossos canais no Facebook da Frente Democrática de Hermelino Matarazzo, no Instagram, Frente Democrática EM, né, de Hermelino Matarazzo, que para a gente trocar ideia mesmo, para a gente conversar a respeito, porque é muito importante esse espaço de diálogo, esse espaço participativo mesmo. Massa. Dando sequência aqui, e já pegando aqui uma pergunta que já tinha surgido aqui nos comentários, mas eu meio que dei uma guardada nela para a gente chegar no final. Um outro capítulo que me chamou a atenção do livro, aí da parte que eu li, foi o capítulo da Emília Maricato, e que ela retoma algumas experiências, né, de prefeituras que acabaram dando um fôlego aí, né, na visão dela, que deram um fôlego como experiências inovadoras, né, de cidades, né? Então ela coloca que essa arena que hoje, né, quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas e que a principal arena de embates e de construções são as cidades, né? E da importância, então, nesse sentido, das prefeituras, né, das cidades em si. E aí ela retoma experiências de Porto Alegre, até algumas de São Paulo também. E eu queria que vocês articulassem aí, se possível, um raciocínio sobre... para mim, eu acho que aí é um possível caminho. Quando se fala sobre poder local, a gente está falando de uma possibilidade. Para mim, inclusive em São Paulo, a gente nem dá para falar em cidade em si. A gente teria que falar de poder local de uma perspectiva ainda mais micro, que é essa perspectiva de bairros, né? Então, como que o nosso bairro se organiza? Vocês da frente conhecem e participam da experiência que, para mim, é uma referência na Zona Leste, que é a Santa Inês, no sentido de organização comunitária, autogestão comunitária, né? Então, a galera criar um plano de metas aí para o próprio bairro com discussão e participação bastante grande, né, da população, independente de prefeitura, de subprefeitura, mas ter um plano popular para os territórios, né? Então, isso, para mim, esse capítulo da Hermínia acaba sendo essa pergunta que eu queria colocar. Essa democracia está em crise, a gente está falando aí de todas essas questões, né, do genocídio, de um lado, dos desmontes do direito trabalhista, das diretrizes econômicas completamente equivocadas, né, na construção desse nosso país. O que fica, então, de perspectiva para a gente, né? O que é possível fazer? E aí a pergunta que veio aqui nos comentários tinha sido quais são os próximos passos da Frente Democrática Hermelino Matarazzo, né? Então, se possível, aí vocês fazerem um apanhadão geral sobre tudo isso. Acho que quando a Hermínia traz a questão do acesso à cidade, ela fala para além dessa questão física de acesso.
ela fala do acesso à cidade enquanto territórios urbanos e periféricos, que são cidades, né? E aí a gente fala da periferia de São Paulo, e a gente fala de uma cidade que tem uma outra forma de habitabilidade, né? Então, a gente pensa que existe um recorte, um público específico que acessa essa cidade central, né, o acesso a certas instituições, a certos equipamentos. E aí, quando a gente olha para o fundão e olha para a periferia, esse acesso é limitado. Então, ela fala tanto da lógica urbana, né, demográfica, quanto ela fala da dificuldade do não acesso a serviço público, né? A gente tem algo a pensar que é o seguinte: a gente precisa se incomodar com a não aceitação a esses espaços, porque a gente vai se reduzindo no acesso à nossa periferia, a esse nosso entorno, porque sabe que há uma distância para o acesso à cidade, uma distância física, e a gente sabe que é um acesso a essa cidade que não me quer lá. Então, eu fico onde eu sou aceito. Então, quando a gente fala ocupar espaços, vai muito nesse sentido também, né? E aí, pensando também nessa organização de como fazer da nossa periferia um campo de acesso, é como a gente pensar em trazer serviço público, trazer política pública, fazer com que esse direito funcione aqui dentro, né? Então, a Hermínia, ela traz essa reflexão de como que a gente para de achar que está tudo bem, quando a gente pensa que é só aqui o meu lugar. Não é só aqui o meu lugar. Ela deu um exemplo muito claro, né, no dia do nosso encontro, inclusive aqui no Ocupa, de quando a gente tem os jovens periféricos acessando certos espaços, né, na cidade de São Paulo, nas regiões centrais, região oeste, e aí o quanto esses jovens não são aceitos, né, o quanto há um olhar que criminaliza pela questão corpo, pela questão raça, classe, e aí o quanto a gente deixa de ocupar. Então, tem muitas nuances de discussões quando a gente pensa no acesso à cidade. E aí os entraves também, né? Mas ela, nesse artigo, para quem tiver oportunidade de ler, ela traz os problemas, mas ela traz algumas soluções também. A gente só tem que pensar como colocar em prática, né? Eu acho um ponto muito interessante da construção do artigo em si, que é algo que vem até da cultura africana, né? Um provérbio, a questão do sankofa, que é preciso você andar adiante, você ir à frente, mas sempre olhar para trás. Então, quando ela traz esses exemplos de perspectivas do que já foi feito, é muito importante, porque a gente tem que olhar realmente para os erros, do que já foi feito, tem que olhar para os acertos e construir o novo. É assim que a gente vai conseguir caminhar. E até quanto à sua pergunta sobre os próximos passos da frente, a frente continua nessa perspectiva de acompanhar tudo que vem sendo realizado, das bandeiras que a gente já abarca, essa nossa luta com relação ao Hospital e Maternidade Menino Jesus, né? A resposta que a gente teve de toda essa movimentação que eu comentei não foi a contento, a gente está acompanhando de perto aí tudo que está sendo feito, até esse movimento aí que nós tivemos de começarem as obras, como é que está isso, está fazendo o mesmo, é para quando? A gente está acompanhando isso, a gente está muito preocupada com essa questão da contaminação, da disseminação da Covid aqui no bairro. A gente fez alguns movimentos aí durante a pandemia, até mesmo para que de sensibilização mesmo, com carro de som rodando aqui pela quebrada, explicando para as pessoas a importância da máscara, do distanciamento, enfim, continuamos de olho nisso. E também com essa questão do trabalho do Redigir, que é um projeto junto aos alunos, aos universitários, pré-vestibulandos. Então, agora a gente está com um trabalho junto ao Dalva Paixão, que é um espaço aqui na área, ali próximo ao bairro Bel, ali, eu sempre confundo, não é bem Arthur Alvim, enfim, depois a gente lembra, mas é o espaço Dalva Paixão, que a gente está pensando num trabalho lá com jovens vestibulandos, agora com esse desafio do distanciamento, de não ter o presencial, mas ainda assim de como a gente pode apoiá-los no sentido de como se preparar para o vestibular. A gente viu que, infelizmente, o Enem seguiu do jeito que seguiu, aí, né, nesse último ano, e a gente tem que continuar apoiando e ajudando esses jovens aí, né, nessa preparação aí para quando eles forem enfrentar o vestibular. Então, são algumas das frentes aí da atuação da Frente Democrática.
Massa. Ó, só queria dar um salve aqui no Éder, mano, que é um mano que fortalece muito a Ocupa aqui, cola de capoeira. Em breve, logo menos, a gente, assim que possível, volta. O Jonatas também tá acompanhando aqui a conversa, elogiando a live. O Evolution também perguntou aí qual que é o próximo livro do Clube de Leitura. Logo menos a gente já divulga aí. Mês que vem vai ter Clube de Leitura de novo. Eu queria também que vocês falassem, acho que a Bel pode falar um pouco, sobre o grupo de estudos, né, que é uma atividade que dialoga até bastante com o clube de leitura que a gente faz aqui. Sim. Vocês também têm um grupo de estudos organizado pela frente, é isso? Sim, sim. Chama-se Grupo de Estudos Angela Davis. É um grupo que surge em 2018, em que a gente passa, dentro da Frente Democrática, a perceber que todas as discussões, elas atravessavam a discussão de gênero, raça e classe. E aí a gente está discutindo, então, os problemas da desigualdade social, a gente está discutindo o que é ser preto e a gente está discutindo o que é ser mulher. Quem melhor para ajudar a gente a entender todo esse fenômeno? Putz, Angela Davis. Vamos buscar Angela Davis. E aí disso a gente começa o grupo de estudos, então ele começou em 2018. A gente começou com encontros presenciais no Espaço Cultural Chourim, no Cangaíba, no Danfer. E a gente começou lendo o Liberdade é uma Luta Constante, uma obra maravilhosa que ajudou a gente a trazer muitas reflexões, e disso a gente trouxe muitas atividades e ações concretas para dentro da Frente Democrática, caminhando junto com os pensamentos de Angela Davis e de outros autores e pensadores. E aí, no momento, a gente está lendo o Mulher, Raça e Classe, né, que é uma obra divina e que é uma obra que a gente precisa sempre revisitar, né? A gente está num momento de sociedade onde a gente está discutindo cada vez mais a questão do que é ser mulher preta na periferia e esses fenômenos de violência, os fenômenos do processo de exclusão, dessa construção social que a gente vive. Então, a gente lê de novo, volta, vai para frente, volta. E nisso a gente vem aí Como que está rolando agora, Bel, para fazer parte, conhecer durante a pandemia, como que vocês têm se organizado? A gente faz encontros a cada 15 dias, encontros virtuais. Então, quem tiver a fim de somar com a gente, manda uma mensagem lá no inbox do Face, né, na página da Frente Democrática, que aí a gente manda o link, coloca a pessoa lá no grupo e ela participa com a gente. É um grupo muito plural, diverso, horizontal, então é muito gostoso de participar. A gente sempre termina os encontros assim, com a cabeça bem, sabe, bugada, porque as discussões são densas, mas são muito proveitosas. Então, convido aí a todos, todas e todos a participar com a gente a cada 15 dias. Tem um dia específico da semana? Toda terça-feira, a cada 15 dias. Terça que vem já tem, então colhem com a gente. Estamos indo para o capítulo 10, que é o Mulheres Comunistas. A partir do horário? 7h30. Às vezes um atrasinho, mas coisa leve. O Jonatas está falando aqui que a Angela Davis é professora da pós que ele está fazendo. Mano. Ai, que massa. Isso aí, cola com a gente, Jonathan. É isso que eu ia falar. É importante o Jonathan participar aí com a gente para trazer as contribuições aí agora, que ele já tem tido, né? A gente não vai fazer leitura só de Angela Davis, né? Inclusive, a gente já está pensando aí qual vai ser a próxima obra, que pode ser não necessariamente um livro. A gente pode é aberto, né, para a gente pensar. Pode ser um texto, uma reflexão. Sim. Massa. Gente, queria agradecer muito vocês. A gente está chegando aqui ao final do Clube de Leitura. Eu queria só dar uma mostrada aqui rapidinho, porque para mim um dos pontos fortíssimos do livro também, para mim, que me chamou muita atenção, é exatamente essa capa, tá ligado? Essa capa aqui para mim ficou, mano, decidida coletivamente. Na contracapa tem fotos aqui da nossa quebrada mesmo, sim, que são imagens que a gente mesmo foi tirando da rua, de onde a gente mora, da sacada do prédio, da janela, enfim, a gente tirou algumas fotos e aí selecionamos para colocar no livro, porque realmente somos nós, né? É o que eu falei no início, esse livro, ele traz as nossas histórias, a nossa vivência. Show, massa. Vocês querem fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar, dar uma boa noite aí para a galera? Sim, bom, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa parceria com o pessoal da Ocupa. Obrigada, Gustavo. Para a gente é muito importante poder divulgar, né, para que esse livro saia dos nossos espaços, acesse as casas, para que as pessoas possam fazer essa leitura e para que a gente consiga, a partir disso, abrir diálogo. Então, a gente não quer que seja aquele livrinho de cabeceira que fica lá empoeirando, não. A gente quer que circule. E aí, essa oportunidade que vocês nos dão possibilita que isso chegue cada vez mais, visto aí a visibilidade que a Ocupa tem, né? Então,
venho aqui em nome de toda a equipe aí da frente, né, todo o coletivo, agradecer vocês mais uma vez pelo convite. Com certeza o agradecimento é primordial, né? Porque é a primeira vez fora o dia do lançamento, mas que também não foi exibido publicamente. Então é a primeira vez que a gente fala publicamente aí a respeito do livro. Temos a proposta de levar essa discussão, como a Bel trouxe, esse diálogo para outros espaços. Então dialogar em universidades, em outros espaços mesmo de coletivos que seja sobre os artigos, como a gente fez aqui. E aí também podem nos procurar via inbox, lá no nosso Facebook, Frente Democrática de Hermelino Matarazzo, porque aí a gente vai agendando, vai marcando, agora tudo no online, né, por conta do momento que nós vivemos, mas tem muito para a gente explorar aqui, tem muito para a gente conversar, não dá para ser um livro de cabeceira que fica juntando poeira mesmo, porque tem muita coisa aqui que é atual, é desse momento que nós estamos vivendo, e a democracia ela é construída diariamente, né? E ela tem que ser construída por nós e, sobretudo, no sentido de não termos mais perdas, né? Então, muito obrigada. Massa, também agradeço aí a presença de vocês. Lembrando que o Clube de Leitura, e assim como várias outras ações que têm acontecido aqui na ocupação, é uma ação fomentada pela 5ª edição da Lei de Fomento à Cultura da Periferia, que é uma lei que foi construída aí dentro desse contexto de uma luta popular, né, no enfrentamento institucional aí que, ao longo de mais de 3, 4 anos aí de discussões em todos os territórios da cidade, e fomos contemplados esse ano. Essa ação é uma ação que está dentro dessa lei. É sempre importante a gente citar e valorizar. Dizer que mês que vem vai ter clube de leitura de novo, a gente ainda não definiu o livro, mas em breve está saindo a divulgação. E é isso, minha gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.